Sexto, dos médiuns. 33. Os médiuns são as pessoas aptas a receberem a influência dos espíritos e transmitirem os seus pensamentos. Toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não é, de nenhum modo, um privilégio exclusivo. Também há poucos nos quais não se lhe encontra algum rudimento. Pode-se, pois, dizer que todo o mundo, com pequena diferença, é médium. Todavia, no uso, essa qualificação não se aplica senão naqueles nos quais a faculdade mediúnica se manifesta por efeitos ostensivos de uma certa intensidade. 34. O fluido perispiritual é o agente de todos os fenômenos espíritas. Esses fenômenos não podem se operar senão pela ação recíproca dos fluidos emitidos pelo médium e pelo espírito. O desenvolvimento da faculdade mediúnica prende-se à natureza mais ou menos expansível do perispírito do médium e à sua assimilação mais ou menos fácil com o dos espíritos. Prende-se, por consequência, ao organismo e pode ser desenvolvida quando o princípio existe, mas não pode ser adquirida quando esse princípio não existe. A predisposição mediúnica é independente do sexo, da idade e do temperamento. Encontram-se médiuns em todas as categorias de indivíduos, desde a mais tenra idade até a mais avançada. 35. As relações entre os espíritos e os médiuns se estabelecem por meio de seu perispírito. A facilidade dessas relações depende do grau de afinidade que existe entre os dois fluidos. Alguns há que se assimilam facilmente e outros que se repelem, de onde se segue que não basta ser médium para se comunicar indistintamente com todos os espíritos. Há médiuns que não podem se comunicar senão com certos espíritos ou com certas categorias de espíritos, e outros que não o podem senão por uma transmissão de pensamento, sem nenhuma manifestação exterior. 36. Pela assimilação dos fluidos perispirituais, o espírito se identifica, por assim dizer, com a pessoa que quer influenciar. Não somente lhe transmite o seu pensamento, mas pode exercer sobre ela uma ação física, fazê-la agir ou falar à sua vontade, fazê-la dizer o que não quer. Em uma palavra, servir-se de seus órgãos como se fossem os seus. Pode, enfim, neutralizar a ação de seu próprio espírito e paralisar-lhe o livre-arbítrio. Os bons espíritos se servem dessa influência para o bem, e os maus espíritos para o mal. 37. Os espíritos podem se manifestar de uma infinidade de maneiras diferentes, e não o podem senão com a condição de encontrarem uma pessoa apta a receber e a transmitir tal ou tal gênero de impressão, segundo a sua aptidão. Ora, como não há nenhuma delas possuindo todas as aptidões do mesmo grau, disso resulta que umas obtêm efeitos impossíveis para as outras. Essa diversidade na aptidão produz diferentes variedades de médiuns. 38. A vontade do médium, de nenhum modo, é sempre necessária. O espírito que quer se manifestar procura o indivíduo apto a receber a sua impressão e dele se serve, frequentemente, com o seu desconhecimento. Outras pessoas, ao contrário, tendo a consciência de sua faculdade, podem provocar certas manifestações. Daí duas categorias de médiuns, os médiuns inconscientes e os médiuns facultativos. No primeiro caso, a iniciativa vem do espírito. No segundo, vem do médium. 39. Os médiuns facultativos não se encontram senão entre as pessoas que têm um conhecimento mais ou menos completo dos meios de se comunicar com os espíritos
e podem assim ter a vontade de se servirem de suas faculdades. Os médios inconscientes, ao contrário, se encontram entre aqueles que não têm nenhuma ideia nem do espiritismo, nem dos espíritos, mesmo entre os mais incrédulos, e que servem de instrumentos sem o saberem e sem o quererem. Todos os gêneros de fenômenos espíritas podem se produzir pela sua influência e foram encontrados em todas as épocas e entre todos os povos. A ignorância e a credulidade lhes atribuíram um poder sobrenatural, e segundo os lugares e os tempos, deles fizeram santos, feiticeiros, loucos ou visionários. O Espiritismo nos mostra neles a simples manifestação espontânea de uma faculdade natural. 40. Entre as diferentes variedades de médiuns, distinguem-se principalmente os médiuns de efeitos físicos, os médiuns sensitivos ou impressionáveis, os médiuns audientes, falantes, videntes, inspirados, sonâmbulos, curadores, escreventes ou psicógrafos, etc. Não descreveremos aqui senão os mais essenciais. Nota: para os detalhes completos, ver o Livro dos Médiuns. 41. Médiuns de efeitos físicos. São mais especialmente aptos a produzirem fenômenos materiais, tais como o movimento de corpos inertes, os ruídos, os deslocamentos, os soerguimentos e a translação de objetos, etc. Esses fenômenos podem ser espontâneos ou provocados. Em todos os casos, requerem o concurso, voluntário ou involuntário, de médiuns dotados de faculdades especiais. Tais efeitos são geralmente oriundos de espíritos de uma ordem inferior. Os espíritos elevados não se ocupam senão das comunicações inteligentes e instrutivas. 42. Médiuns sensitivos ou impressionáveis. Designam-se assim as pessoas suscetíveis de sentirem a presença dos espíritos por uma vaga impressão, uma espécie de toque leve sobre todos os membros, dos quais não podem se dar conta. Esta faculdade pode adquirir uma tal delicadeza que aquele que dela está dotado reconhece, pela impressão que sente, não só a natureza boa ou má do espírito que está ao seu lado, mas mesmo a sua individualidade, como o cego reconhece instintivamente a aproximação de tal ou tal pessoa. Um bom espírito causa sempre uma impressão doce e agradável. A de um mau, ao contrário, é penosa, ansiosa e desagradável. Há como um cheiro de impureza. 43. Médiuns audientes. Eles ouvem a voz dos espíritos. Algumas vezes é uma voz íntima que se faz ouvir no foro interior. De outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta como a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes podem, assim, entrar em conversação com os espíritos. Quando têm o hábito de se comunicarem com certos espíritos, eles o reconhecem imediatamente pelo som de sua voz. Quando não se é, por si mesmo, médium audiente, se pode comunicar com um espírito por intermédio de um médium audiente que lhe transmite as palavras. 44. Médiuns falantes. Os médiuns audientes, que não fazem senão transmitir o que ouvem, não são, propriamente falando, médiuns falantes. Estes últimos, muito frequentemente, nada ouvem. Neles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como nos médiuns escreventes agem sobre a mão. O espírito, querendo se comunicar, se serve do órgão que encontra mais flexível. A um toma a mão, a um outro a palavra, a um terceiro o ouvido. O médium falante se exprime geralmente sem ter a consciência do que diz e, frequentemente, diz coisas completamente fora das suas ideias habituais, de seus conhecimentos e mesmo do alcance de sua inteligência.
Vêem-se, às vezes, pessoas iletradas e de uma inteligência vulgar se exprimirem, naqueles momentos, com uma verdadeira eloquência e tratarem com uma incontestável superioridade questões sobre as quais seriam incapazes de emitir uma opinião no estado normal. Embora o médium falante esteja perfeitamente desperto, conserva raramente a lembrança daquilo que disse. A passividade, no entanto, não é sempre completa. Há os que têm a intuição do que dizem no mesmo momento em que pronunciam as palavras. A palavra é, no médium falante, um instrumento do qual se serve o espírito, com o qual uma pessoa estranha pode entrar em comunicação, como pode fazê-lo por intermédio de um médium audiente. Há esta diferença entre o médium audiente e o médium falante, de que o primeiro fala voluntariamente para repetir o que ouve, ao passo que o segundo fala involuntariamente. 45. Médiuns videntes. Dá-se este nome às pessoas que, no estado normal e perfeitamente despertas, gozam da faculdade de ver os espíritos. A possibilidade de vê-los em sonho resulta, sem contradita, de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, os médiuns videntes. Explicamos a teoria desse fenômeno no capítulo das visões e aparições de O Livro dos Médiuns. As aparições de pessoas que se amou ou conheceu são bastante frequentes. E se bem que aqueles que a tiveram possam ser considerados como médiuns videntes, dá-se mais geralmente esse nome àqueles que gozam, de maneira de alguma sorte permanente, da faculdade de ver quase todos os espíritos. Entre eles há os que não veem senão os espíritos que se evocam e dos quais podem fazer a descrição com uma minuciosa exatidão. Descrevem, nos menores detalhes, os seus gestos, a expressão de sua fisionomia, os traços do rosto, a roupa e até os sentimentos dos quais parecem animados. Há outros nos quais essa faculdade é ainda mais geral. Eles veem toda a população espírita ambiente ir, vir e, se poderia dizer, cuidar de seus negócios. Esses médiuns jamais estão só. Sempre têm com eles uma sociedade que podem escolher a sua vontade segundo o seu gosto, porque podem, pela sua vontade, afastar os espíritos que não lhes convêm ou atrair aqueles que lhes são simpáticos. 46. Médiuns sonâmbulos. O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor dizendo, são duas ordens de fenômenos que muito frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência de seu próprio espírito. É a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites de seus sentidos. O que ele exprime aure em si mesmo. Suas ideias, em geral, são mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais extensos, porque a sua alma está livre. Em uma palavra, ele vive por antecipação a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é o instrumento de uma inteligência estranha. É passivo e o que diz não vem dele. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento e o médium exprime o de um outro. Mas o espírito que se comunica a um médium comum pode, do mesmo modo, fazê-lo a um sonâmbulo. Frequentemente mesmo, o estado de emancipação da alma durante o sonambulismo torna essa comunicação mais fácil. Muitos sonâmbulos veem os espíritos e os descrevem com tanta precisão quanto os médiuns videntes. Podem conversar com eles e nos transmitir o seu pensamento. O que dizem fora do círculo de seus conhecimentos pessoais, frequentemente lhes é sugerido por outros espíritos. 47. Médiuns inspirados. Estes médiuns são aqueles nos quais os sinais exteriores da mediunidade são os menos aparentes.
A ação dos espíritos é aqui toda intelectual e toda moral, e se revela nas menores circunstâncias da vida, como nas maiores concepções. É sob esse aspecto, sobretudo, que se pode dizer que todos são médiuns, porque não há ninguém que não tenha os seus espíritos protetores e familiares que fazem todos os esforços para sugerirem aos seus protegidos pensamentos salutares. No inspirado, a miúde, é difícil distinguir o pensamento próprio daquele que lhe é sugerido. O que caracteriza este último é, sobretudo, a espontaneidade. A inspiração se torna mais evidente nos grandes trabalhos da inteligência. Os homens de gênio em todos os gêneros, artistas, sábios, literatos, oradores, sem dúvida, são espíritos avançados, capazes de, por eles mesmos, compreender e conceber grandes coisas. Ora, é precisamente porque eles são julgados capazes que os espíritos, que querem cumprir certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias, e é assim que são, ou mais frequentemente, médiuns sem o saberem. Têm, todavia, uma vaga intuição de uma assistência estranha, porque aquele que apela à inspiração, outra coisa não faz do que uma evocação. Se não esperava ser ouvido, porque escreveria tão frequentemente? Meu bom gênio, venha em minha ajuda. 48. Médiuns de pressentimentos. Pessoas que, em certas circunstâncias, têm uma vaga intuição das coisas futuras vulgares. Essa intuição pode provir de uma espécie de dupla vista, que permite entrever as consequências das coisas presentes e a filiação dos acontecimentos, mas frequentemente ela é o fato de comunicações ocultas que deles faz uma variedade dos médiuns inspirados. 49. Médiuns proféticos. É igualmente uma variedade dos médiuns inspirados. Recebem com a permissão de Deus e com mais precisão do que os médiuns de pressentimentos a revelação das coisas futuras de um interesse geral e que estão encarregados de fazer os homens conhecerem para a sua instrução. O pressentimento é dado para a maioria dos homens de alguma sorte para o seu uso pessoal. O dom da profecia, ao contrário, é excepcional e implica a ideia de uma missão sobre a terra. Se há verdadeiros profetas, há mais ainda de falsos, e que tomam os sonhos de sua imaginação por suas revelações, quando não são velhacos que se fazem passar por tal por ambição. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. O Livro dos Espíritos, número 624. 50. Médiuns escreventes ou psicógrafos. Designa-se com esse nome as pessoas que escrevem sob a influência dos espíritos. Do mesmo modo que um espírito pode agir sobre os órgãos da palavra de um médium falante para lhe fazer pronunciar as palavras, ele pode se servir de sua mão para fazê-lo escrever. A mediunidade psicográfica apresenta 3 variedades muito distintas: os médiuns mecânicos, intuitivos e semimecânicos. No médium mecânico, o espírito age diretamente sobre a mão a qual dá o impulso. O que caracteriza este gênero de mediunidade é a inconsciência absoluta do que se escreve. O movimento da mão é independente da vontade. Ela prossegue sem interrupção e, apesar do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa para dizer e se detém quando ele termina. No médium intuitivo, a transmissão do pensamento se faz por intermédio do espírito do médium. O espírito estranho, nesse caso, não age sobre a mão para dirigi-la,
age sobre a alma com a qual se identifica e a qual imprime a sua vontade e suas ideias. Ele recebe o pensamento estranho e o transcreve. Nessa situação, o médium escreve voluntariamente e tem a consciência do que escreve, embora isso não seja o seu próprio pensamento. Frequentemente é bastante difícil distinguir o pensamento próprio do médium daquele que lhe é sugerido, o que leva muitos médiums desse gênero a duvidarem de sua faculdade. Pode-se reconhecer o pensamento sugerido no fato de que ele não é jamais preconcebido, que ele nasce à medida que se escreve e, com frequência, é contrário à ideia prévia que se formou. Pode mesmo estar fora dos conhecimentos e das capacidades do médium. Há uma grande analogia entre a mediunidade intuitiva e a inspiração. A diferença consiste em que a primeira, ou mais frequentemente, está restrita às questões da atualidade e pode se aplicar fora das capacidades intelectuais do médium. Um médium poderá tratar, por intuição, de um assunto ao qual é completamente estranho. A inspiração se estende sobre um campo mais vasto e vem, geralmente, em ajuda às capacidades e às preocupações do espírito encarnado. Os traços da mediunidade são, em geral, menos evidentes. O médium semimecânico ou semi-intuitivo participa das duas outras. No médium puramente mecânico, o movimento da mão é independente da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico sente um impulso dado à sua mão, apesar dele, mas ao mesmo tempo tem consciência daquilo que escreve à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento segue o ato da escrita. No segundo, precede-o. No terceiro, ele o acompanha. 51. Não sendo o médium senão um instrumento que recebe e transmite o pensamento de um espírito estranho que segue o impulso mecânico que lhe é dado, não há nada que ele não possa fazer fora de seus conhecimentos se está dotado da flexibilidade e da aptidão mediúnica necessárias. Assim é que existem médiuns, desenhistas, pintores, músicos, versificadores, embora estranhos à arte do desenho, da pintura, da música e da poesia. Os médiuns iletrados, que escrevem sem saber nem ler nem escrever, os médiuns polígrafos, que reproduzem diferentes gêneros de escrita e algumas vezes com perfeita exatidão a que o espírito tinha quando vivo. Os médiuns poliglotas, que falam ou escrevem em línguas que lhes são desconhecidas, etc. 52. Médiuns curadores. Este gênero de mediunidade consiste na faculdade que certas pessoas possuem de curar pelo simples toque, pela imposição das mãos, o olhar, um gesto mesmo sem a ajuda de nenhum medicamento. Esta faculdade incontestavelmente tem o seu princípio na força magnética. Dela difere, todavia, pela energia e pela instantaneidade da ação, ao passo que as curas magnéticas exigem um tratamento metódico mais ou menos longo. Todos os magnetizadores estão quase aptos para curar se sabem a isso se ligar convenientemente. Eles têm a ciência adquirida. Nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea e alguns a possuem sem jamais terem ouvido falar do magnetismo. A faculdade de curar pela imposição das mãos tem, evidentemente, o seu princípio numa força excepcional de expansão, mas é aumentada por diversas causas, entre as quais é necessário colocar em primeira linha a pureza dos sentimentos, o desinteresse, a benevolência, o ardente desejo de aliviar, a prece fervorosa e a confiança em Deus. Em uma palavra, todas as qualidades morais. A força magnética é puramente orgânica. Pode ser, como a força muscular,
dada a todo o mundo, mesmo a homens perversos. Mas só o homem de bem dela se serve exclusivamente para o bem, sem dissimulação de interesse pessoal, nem satisfação do orgulho ou da vaidade. Seu fluido depurado possui propriedades benfazejas e reparadoras que não pode ter aquele do homem vicioso ou interessado. Todo o efeito mediúnico, como foi dito, é o resultado da combinação dos fluidos emitidos por um espírito e pelo médium. Por essa união, esses fluidos adquirem propriedades novas que não teriam separadamente, ou pelo menos não teriam no mesmo grau. A prece, que é uma verdadeira evocação, atrai os bons espíritos solícitos em virem secundar os esforços do homem bem-intencionado. Seu fluido benfazejo se une facilmente ao dele, ao passo que o fluido do homem vicioso se alia com o dos maus espíritos que o cercam. O homem de bem que não tivesse a força fluídica não poderia, pois, senão pouca coisa por si mesmo. Ele não pode senão chamar a assistência dos bons espíritos, mas a sua ação pessoal é quase nula. Uma grande força fluídica, aliada à maior soma possível de qualidades morais, pode operar verdadeiros prodígios de curas. 53. A ação fluídica, por outro lado, é poderosamente secundada pela confiança do enfermo e Deus recompensa frequentemente a sua fé pelo sucesso. 54. Só a superstição pode ligar uma virtude a certas palavras, e só os espíritos ignorantes e mentirosos podem manter semelhantes ideias prescrevendo quaisquer fórmulas. Entretanto, pode ocorrer que, para pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais, o emprego de uma fórmula de prece ou de uma prática determinada contribui para lhes dar confiança. Neste caso, não é a fórmula que é eficaz, mas a fé que é aumentada pela ideia ligada ao emprego da fórmula. 55. Não é necessário confundir os médiuns curadores com os médiuns receitistas. Estes últimos são simples médiuns escreventes, cuja especialidade é de servirem mais facilmente de intérpretes aos espíritos para as prescrições médicas, mas não fazem absolutamente senão transmitir o pensamento do espírito e não têm por si mesmos nenhuma influência.